Olá, pessoal, bem-vindos à nossa revisão. Hoje nós vamos revisar algumas peças que podem cair na nossa segunda fase civil. Agora, além da gente focar em peça, a gente tem que lembrar que essas mesmas peças que a gente vai estudar, essas matérias que a gente vai estudar, podem surgir na prova como uma questão prática. Vamos relembrar, né? A questão prática vem geralmente cada questão com duas perguntas, letra A e letra B, e geralmente o direito processual vem na letra B. Então, olha só, o que nós vamos estudar agora, nessa revisão que começa hoje, é as peças processuais de contestação, réplica, recursos, né? Apelação, agravo de instrumento, cabimento dos embargos de declaração, recurso especial, recurso extraordinário. Além de ajustar todas essas grandes peças, a gente vai lembrar o tempo todo que tudo que nós estamos revisando também pode vir nas questões práticas, né? A letra B de uma questão prática. Então, olha só, o nosso primeiro tema de estudo agora, nessa revisão, é contestação. Vamos só nos ambientar na linha do tempo processual quando que surge a contestação. Por quê? Porque a gente tem que saber, a partir daquele caso prático que a FGV nos apresenta, quando que a resposta da questão ou a apresentação da peça vai ser contestação. A gente tem que entender o momento processual em que o ordenamento jurídico diz que o réu pode oferecer contestação. Então, vamos lembrar o seguinte, né? Vou pegar aqui as canetas. A ação do procedimento comum, ela vai começar com petição inicial. Então, essa ação, que a gente colocou PI, né, durante o nosso curso, a petição inicial, ela instaura a demanda, né? Ela foi promovida no Poder Judiciário, ela instaura a demanda e ela deve observar os requisitos do artigo 319 e do artigo 320. O 319 que traz endereçamento, parte, qualificação, fatos, fundamentos jurídicos, pedido, valor da causa, a opção pela audiência de conciliação ou mediação. Está tudo no 319. Já o 320 diz que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da petição inicial. Beleza. Essa é a petição inicial que a gente vai revisar na nossa próxima revisão. Apresentada a petição inicial, os autos vão para o gabinete do juiz, em que ele avalia a regularidade da petição inicial. Estando tudo ok com a petição inicial, não sendo caso de emenda, não sendo caso de julgamento de improcedência liminar do pedido, lá do 332, não havendo incompetência absoluta e impedimento do juiz, o juiz vai deferir a petição inicial, determinando a citação do réu. Então, olha só, esse despacho, que a gente chama de despacho positivo, vai determinar, então, que cite o réu. E para quê? Lá no procedimento comum, para que ele compareça à audiência de conciliação ou mediação prevista no artigo 334. E esta audiência, ela tem como grande objetivo a autocomposição. Então, dentro do procedimento comum, a audiência tem só esse objetivo, a obtenção ou não de uma autocomposição entre as partes. Tanto que nessa audiência sequer o juiz está, né? Estará um conciliador ou um mediador, mas o juiz não estará lá. E o objetivo é a autocomposição. Então, vamos lá. O réu precisará apresentar contestação nessa audiência? Não, não precisará. Então, se for obtida a autocomposição, o juiz vai homologar essa autocomposição com uma sentença de homologação e acabou o processo, né? Extinção do processo com resolução do mérito. Inclusive, formando um título executivo judicial, que, se não for cumprido, autorizará o pedido de cumprimento de sentença. Beleza. Agora, não obtida a autocomposição, aí sim abrirá prazo para que o réu ofereça contestação. Então, no momento processual padrão, a contestação surge aqui, após a realização da audiência de conciliação ou mediação. Vai dizer o código, no prazo de 15 dias, contados em dias úteis. Então, olha só, esse é o trâmite, a linha do tempo processual padrão do procedimento comum. Então, lembrem que a gente deve sempre pensar quem é nosso cliente e o que ele quer. Se o nosso cliente é réu numa ação
ele acabou de ser citado, o momento processual é que ele foi citado. Realizada a audiência, não houve autocomposição, o nosso cliente réu quer se defender dos pedidos apresentados pelo autor. Então, qual é o momento processual? Nosso cliente foi citado, foi realizada a audiência e não houve autocomposição. Não houve autocomposição, qual é a peça processual para o nosso cliente apresentar? Contestação. Gente, é muito importante, até no canal de dúvidas do Portal do Aluno eu recebi, essa dúvida. Quando que eu sei que peça eu tenho que apresentar? A gente sabe pelo momento processual. Quem é meu cliente, o que ele quer dentro daquele momento processual. Citado numa ação do processo de conhecimento, não obtida a autocomposição em audiência, abrirá o prazo de 15 dias, contados em dias úteis, para ele oferecer contestação. Agora, o artigo 335, e eu quero que você acompanhe essa revisão consultando o seu código. A gente diz bastante aqui no nosso curso, O código é o nosso grande aliado na realização da prova. Então, a revisão também deve ser acompanhada com a leitura dos artigos, acompanhando o que a gente estudou durante o curso. Lá, a partir do 335, diz: o prazo de contestação conta a partir da realização da audiência em que não houve autocomposição, ou seja, as partes não terminaram o processo, não houve solução do litígio, não houve autocomposição. Então, abrirá o prazo de 15 dias. Agora, não é só assim que vai abrir prazo de contestação. E lembrem, a gente está se preparando não só para uma proposta de peça processual, mas de uma resposta de uma questão prática. Quando ainda será momento processual de apresentar contestação? Então, André, só para entender, o primeiro momento é, meu cliente foi citado, meu cliente é réu, foi citado e na audiência não houve autocomposição. Pronto, abrirá prazo de contestação. Agora, qual a segunda possibilidade? A segunda possibilidade, e que o artigo 335 vai trabalhar, é o seguinte cenário. O autor diz na petição inicial que não deseja a realização da audiência. Aí, o que o réu pode fazer se o réu não desejar a realização da audiência também, de conciliação? Aí, ele pode, citado. Então, olha aqui, uma segunda linha do tempo que pode acontecer. Ele foi citado, o autor na petição inicial, repito, disse, não quer audiência. E aí, o CPC, no artigo 334, diz que para que não exista audiência, precisa que ambas as partes, todas as partes do litígio, digam não querem audiência. Então, mesmo o juiz, tendo visto que o autor disse que ele não quer audiência, o juiz vai designar a audiência, citando o réu. Então, o juiz vai designar a audiência. Vamos imaginar que a audiência para daqui uns 2 meses, Imaginando assim, hipoteticamente. A audiência daqui uns 2 meses. Aí o réu é citado. O réu vê que o autor disse que não quer audiência. O réu também não quer audiência. O que o réu pode fazer? Ele pode apresentar uma petição antes dessa audiência, dizendo, juiz, eu também não quero audiência. E aí o 335, inciso 2, vai dizer para nós, no dia em que o réu protocolar, no dia que ele protocolar na justiça o pedido de cancelamento dessa audiência, abrirá o prazo para contestação. Então, não é do despacho do juiz. O dia que protocolar o pedido, dizendo não quero audiência, vai abrir o prazo de 15 dias para ele oferecer a contestação. E aí, claro, o juiz vai acabar cancelando a realização dessa audiência, porque o réu já vai apresentar a contestação. Então, esse é o segundo momento processual possível. Então, a FGV pode dizer para nós que o nosso cliente foi citado numa ação do processo de conhecimento e ele protocolou o pedido de que ele não quer a realização da audiência. Pronto, abriu o prazo de contestação. A terceira hipótese do artigo 335 diz lá, nas hipóteses previstas no artigo 231, para os demais casos. Quando? Quando, por exemplo, não é caso de designar audiência de conciliação ou de mediação. Como assim? Diz o nosso código que, lá no 334, que não será designada audiência quando versar a lide sobre direitos que não admitem autocomposição. Então o juiz não vai designar audiência.
Não é o caso de que numa das partes quer audiência. O juiz não vai designar audiência. Aí, o que o juiz vai falar? Cite-se o réu para tomar conhecimento da demanda e apresentar contestação. Essa citação pode se realizar por carta, por correio, carta com a R, pode ser pelo oficial de justiça, pode ser feita a citação. E aí, nos termos do artigo 231, vai dizer a lei, da juntada do comprovante de citação. Juntada do comprovante de citação. Abrirá o prazo de 15 dias para oferecer contestação. Então, não houve audiência, não houve pedido de cancelamento da audiência, que a gente está trabalhando uma terceira hipótese, em que não foi designada audiência, foi expedida uma carta de citação ao réu e ela foi juntada aos autos. Aí começará o nosso prazo de contestação. A última hipótese, e que vale a pena a gente reforçar, é do 335, parágrafo 2º, que diz assim, imaginem que é uma ação em que existem vários réus. O CPC diz que quando houver vários réus, o prazo de contestação pode, não tendo audiência, o prazo de contestação pode ser da juntada do último comprovante de citação no processo. Então, havendo vários réus, vai se citar todos os réus, repito, não tendo sido designada audiência, vários réus, e aí a citação do último, a juntada do comprovante de citação do último, abrirá o prazo para todos contestar. O CPC vai disciplinar dessa forma. Repito, não havendo audiência. Porque se tiver audiência, André, se tiver audiência, o prazo de contestação vai ser da audiência. Tá, mas não teve audiência e tem vários réus. Vai-se começar o prazo para que todos apresentem contestação a partir da juntada do último comprovante de citação nos autos. Tá bom. Mas se o autor juntaram 4 comprovantes de citação, a gente está esperando a juntada do último comprovante de citação, do último réu, e aí o autor desiste daquele réu. Como é que funciona com o prazo? Aí o artigo 335, parágrafo 2º, vai dizer, havendo litisconsórcio passivo, ou seja, vários réus, e o autor desistiu da ação em relação ao réu ainda não citado, o prazo para a resposta correrá da data da intimação da decisão que homologar a desistência. Então, veja, o CPC aqui, ele protegeu a situação dos réus. Os réus estavam esperando a juntada do último comprovante nos autos para daí abrir o prazo de contestação para todos. Mas aí o autor desiste. Não vai mais ser a última citação, porque o autor desistiu desse réu. Como que faz para dar, inclusive, a publicidade, a ciência aos demais réus, que agora não vai mais ter a juntada do último AR porque foi desistido daquele réu? Quando o juiz proferir sua decisão, excluindo aquele réu, a pedido do autor, e as partes forem intimadas. Então, de novo, a FGV vai ter que nos contar que o nosso cliente foi citado, ele estava aguardando o comprovante de citação dos outros réus para daí ele apresentar a contestação. Mas o autor desistiu de um dos réus. Então, quando o juiz deferir a desistência e todas as partes e seus advogados vão ser intimados, aí sim abrirá o prazo de contestação. Então, é muito importante, de novo, a gente lembrar, contestação é a grande peça de defesa do réu a respeito dos pedidos deduzidos pelo autor na petição inicial. É a grande peça de defesa, melhor dizendo, é a grande peça de resposta do réu. Agora, lembram que a gente está aqui revisando para a questão prática também, né? Então, só imagina o seguinte, agora pensando que houve citação, foi designada a audiência de conciliação ou mediação, do artigo 334, e aqui o réu olha para o polo ativo da demanda e verifica que tem 150 autores. É o que a gente chama na doutrina e jurisprudência de litisconsórcio multitudinário. Inclusive, vamos falar para vocês, por que a gente está revisando esse tema? Porque acabou de cair na prova de primeira fase do exame 35. Pode vir essa matéria para a segunda fase do 35, para a nossa segunda fase. Então, atenção, o autor foi movida a ação por 150 autores. O réu foi citado. Foi designada a audiência. O que o réu pode falar? Poxa,
150 autores? Está dificílima a minha defesa aqui, né? Eu vou ter que buscar, pesquisar os fatos envolvendo 150 pessoas. Juiz, eu quero limitação desse litisconsórcio. O réu, ele pode apresentar uma petição nos autos, nos termos do artigo 113, pedindo esta limitação de litisconsórcio. E a apresentação desta petição interromperá qualquer tipo de prazo, inclusive de resposta, inclusive de contestação. Então, vai dizer o Código: tendo apresentado um pedido de limitação de litisconsórcio, artigo 113, fica interrompido o prazo para qualquer outra manifestação, inclusive contestação. Então, vamos lembrar que isso aqui pode surgir como questão prática, certo? Pois bem, nós estamos falando da contestação. A contestação deve trazer toda a matéria de defesa. A gente estuda, né, durante o curso, que a contestação deve o réu apresentar toda a sua versão dos fatos e deve o réu impugnar todos os fatos trazidos pelo autor. Sob pena de, se não impugnar algum dos fatos, esse fato ser considerado incontroverso. Quando o autor alega um fato e o réu não fala nada na contestação, esse fato se torna incontroverso e logo não precisa nem produzir provas sobre isso, porque o autor disse um fato e o réu concordou, então não precisa nem de produção probatória. Então a gente tem que lembrar, a peça de defesa deve trazer toda a versão dos fatos. Então, quando a gente está falando de FGV, a gente tem que se concentrar muito no que foi o enunciado contou e o que o réu tem para se defender do que o autor está buscando. Todos aqueles fatos que estão no enunciado da FGV, a gente tem que reproduzir na redação da nossa contestação. A gente tem treinado bastante em sala a reescrita, né? Técnica de redação, como responder questão, como fazer a peça. Vamos reforçar. Nós devemos usar as informações do enunciado, inclusive buscando até as mesmas expressões do enunciado para a nossa peça processual ou nossa questão prática. Então, não esqueçam, na contestação nós temos que trazer toda a versão dos fatos que a FGV vai nos contar. E, claro, além de toda a versão dos fatos, a gente também tem que trazer os argumentos jurídicos para se defender do que o autor busca, do que o autor pretende. Então, a contestação, ela vai trazer toda a defesa. E essa é a ideia que vai ficar aqui para nós. A contestação deverá trazer toda a versão dos fatos do réu, inclusive impugnando os fatos que o autor alegou, e também toda a parte do direito. Por que o pedido que o autor deduziu na justiça não merece ser acatado, né? Por que deve ser julgado improcedente o pedido? A gente vai trazer na contestação. Agora, como a contestação realmente traz toda a matéria de defesa, a gente não pode esquecer que a contestação também ataca aspectos processuais. A contestação vai olhar para tudo o que já aconteceu no processo, desde a petição inicial, e também vai trazer qualquer vício processual que exista. Esses vícios processuais estão, na maioria deles, apontados no 337. Então, o professor Paulo sempre destaca, né? O 337 é muito importante quando a gente fala de contestação. O 337 traz todas as chamadas preliminares, que são ataques ao processo, ataques processuais, a tudo o que aconteceu desde a petição inicial. Então, se cair uma contestação lá na nossa prova, há uma chance enorme de ter preliminar. E a preliminar também pode ser objeto de uma questão prática. A FGV traz um caso prático hipotético e a gente vai ver que há algum vício processual que a lei chama de preliminar, como, por exemplo, incompetência do juízo, tanto incompetência absoluta quanto incompetência relativa. Pode ser que a prova nos pergunte sobre a situação de um valor da causa, que foi apresentado de forma equivocada, daí a gente vai dizer que isso é uma preliminar de contestação. Pode vir como questão prática também. Então, olha lá o 337. Diz lá, incumbe ao réu antes de discutir o mérito. Por isso que a gente chama de preliminar, porque é antes de discutir o mérito, antes de discutir o direito, antes de discutir o que o autor está pedindo para o juiz.
cabe ao réu trazer as chamadas preliminares, e que estão todas arroladas aqui, né? Dessas preliminares, quais, e tem duas, que são especialmente importantes? A incompetência relativa e a convenção de arbitragem. Por quê? Porque essas duas o juiz não pode conhecer de ofício, são as únicas que o juiz não pode conhecer de ofício. E a gente deve alegar na contestação sob pena de preclusão, sob pena de não poder alegar posteriormente. Então, vai trazer lá no 337, parágrafo 5º. Excetuada a convenção de arbitragem e competência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas nesse artigo. Então, essas são as chamadas preliminares. O que mais tem de importante dentro dessas defesas que a contestação vai trazer? Nós também devemos, né, de boa técnica, na contestação, também alegar se ocorreu prescrição ou decadência. Agora, desses dois temas, prescrição e decadência, a gente tem que repetir o seguinte. Eu olho 337, que são chamadas de preliminares, e não está lá escrito prescrição e decadência. E por quê? Porque prescrição e decadência não são institutos processuais, não são vícios processuais. E o 337 traz vícios processuais. Prescrição e decadência são matérias do direito material. Direito material. Existem regras de prescrição e decadência no Código Civil, direito material, no Código de Defesa do Consumidor, direito material. Então, nós, numa contestação, como advogados, advogadas de réu, a gente tem que se preocupar se ocorreu prescrição ou decadência. Por serem matérias de direito material, elas são matérias de mérito. E como que a gente chama quando em uma contestação a gente vai alegar prescrição ou decadência? A gente chama de prejudiciais. Prejudiciais ao mérito. Prejudiciais de mérito. Puxa, mas está escrito desse jeito no CPC? Não, não está escrito desse jeito no CPC. Então, a gente tem que saber esse nome, prejudiciais de mérito, que é prescrição e decadência. Então, na contestação, advogado, advogada, sempre deve se preocupar em verificar se ocorreu prescrição ou decadência. E aí, você vai ter que verificar o seguinte, as partes envolvidas naquele caso que a FGV trouxe, são as partes envolvidas. Envolve uma relação cível ou uma relação de consumo? Sendo uma relação cível, você irá lá para o Código Civil descobrir os prazos de prescrição e decadência. Sendo uma relação de consumo, e lembre, na prova de segunda fase de civil, a gente tem que sempre se preocupar com relação de consumo. Aí, sendo relação de consumo, a gente vai verificar se existe prazo de prescrição e decadência lá do Código do Consumidor. E nós iremos alegar na contestação, chamando de prejudiciais de mérito. E, pessoal, se o juiz acolhe prescrição e decadência, vai ser uma sentença de extinção do processo com resolução do mérito. Se o juiz acolher, vai ser uma decisão de mérito com resolução do mérito. Na contestação, a gente também, então, deve trazer prescrição e decadência. E o que mais? Na contestação, a gente pode alegar, e eu estou seguindo aqui a ordem do código, né? A gente também pode alegar a ilegitimidade passiva, que é uma preliminar, tá? É que eu estou indo pela ordem numérica aqui e acabei agora chegando no 338 e 339. E eu estou falando do artigo porque eu quero que a revisão que você acompanhe com o código, né? Lembrem? Segunda fase é com código, então a gente estuda com código. Então, esses dois artigos vão falar de quando o réu alegar a ilegitimidade passiva e o réu souber quem tem legitimidade, porque, atenção, pode ser que o réu não saiba quem tem legitimidade, mas se o réu souber quem tem legitimidade, o réu na contestação não só alega ilegitimidade, como ele indica quem tem legitimidade e vai dizer para o autor o quê? Autor, então me exclua do processo para prosseguir em face daquele que é o real legitimado.
o réu, na contestação, pode alegar isso. Então, atenção, gente, agora até pensando em questão prática. Antigamente, no CPC anterior, existia o Instituto da Nomeação à Autoria, que era uma intervenção de terceiros, em que o réu dizia para o juiz, autoria, que o réu dizia para o juiz, juiz, não sou eu o réu é o fulano de tal. Esse instituto não existe mais, e ele foi substituído pelo 338 e 339. Então, atenção, quando o réu alegar ilegitimidade, ele não vai chamar isso de nomeação à autoria. Já vi prova da primeira fase falando que o réu deveria fazer nomeação à autoria. Não existe mais esse instituto. E aí, o que o réu deve fazer? Ele deve indicar quem tem legitimidade. E aí, claro, o que o réu pode dizer? Como não sou eu legitimado, e sim fulano de tal, juiz, eu quero sair do processo. Autor, tire eu do processo e prossiga com relação a esse que eu estou indicando como réu legitimado. Agora, o autor, ele pode fazer o quê? O autor pode dizer, não vou tirar você réu e eu vou só apenas incluir o novo réu que você indicou. Pode acontecer isso? Pode, é o 339. Isso também pode vir em questão prática, tá? Mas vamos lá, vamos pensar em redação de peça? Se nós alegarmos em contestação ilegitimidade passiva, nós devemos indicar quem tem legitimidade se o enunciado nos contar, para a gente pedir para que a gente saia do processo, ou, no mínimo, para que, trazendo o outro responda por o que ele fez, pelas partes que lhe convém. Vou dar um exemplo a vocês. Tinha uma prova de contestação da segunda fase FGV, que ela dizia que uma pessoa jogava um vaso na cabeça, de uma janela, jogava um vaso, caía na cabeça de uma pessoa que estava passando lá embaixo e dava traumatismo craniano. A vítima ia para o hospital, passava por uma cirurgia, se recuperava e ia para casa. 10 dias depois, ela voltava para o hospital e é submetida a uma segunda cirurgia. A segunda cirurgia foi porque o médico da primeira cirurgia, a OAB falava até o nome desse médico, não lembra? Então vamos chutar lá, Marcos. O médico Marcos deixou uma gaze na cabeça da vítima. Aí a vítima fez a segunda cirurgia, se recuperou e move uma ação de indenização contra aquele que jogou o vaso, reclamando a indenização pelas duas cirurgias. A primeira cirurgia não tem como a gente escapar como advogado de réu. O réu jogou o vaso, caiu na cabeça, o réu gerou danos à vítima, vai ter que indenizar. Agora, com relação à segunda cirurgia, o que a gente podia dizer? Juiz, o réu não tem legitimidade para responder por essa segunda cirurgia. Não foi ele que causou, foi o Marcos. Então, olha só, não existe legitimidade passiva para a segunda cirurgia e o réu aponta o legitimado, o real legitimado, que é o Marcos, sobrenome tal como a OAB nos contava. Então, esse é um exemplo da gente alegar a ilegitimidade e indicar quem tem legitimidade. Segundo exemplo, a FGV. Um chacreiro cuida de uma chácara e aí ele acaba sendo réu numa ação por atos praticados pelo dono da chácara. Ele só está lá cuidando da chácara, mas não foi ele que praticou a conduta que o autor está reclamando na petição inicial. E aí a FGV perguntava, o que o chacreiro pode alegar? Ele pode dizer o quê? Não é comigo, ou seja, ilegitimidade passiva e eu indico fulano de tal como real legitimado. E aí o que nesse caso o chacreiro pode pedir? Quero sair do processo para que a demanda prossiga contra o real causador desses danos, que é o proprietário fulano de tal. Então, é isso que existe agora sobre a ilegitimidade, que o réu pode alegar na sua contestação, ilegitimidade passiva. Ok? Ainda, o artigo 341, que diz, incumbe ao réu se manifestar precisamente sobre todos os fatos, né? Então, além dele trazer toda a matéria de defesa, ele também vai trazer toda a impugnação aos fatos. Essa é a nossa contestação. Agora, logo depois do 342, vem o 343, que é a reconvenção. Gente, se o nosso cliente, além de querer se defender, quiser contra-atacar, ele tem que apresentar uma contestação com
reconvenção. E já caiu na prova da FGV exatamente esse cenário, em que nós tínhamos que apresentar uma contestação e apresentar um pedido de reconvenção, porque o nosso cliente réu é que queria ser indenizado pelos danos que o autor causou a ele. Então, a gente apresentaria a contestação com a reconvenção. Reconvenção é quando o réu quer contra-atacar, pedir que o juiz condene o autor ao pagamento de alguma coisa, deduzir um pedido contra o autor. A peça processual é reconvenção. E como que ela faz processualmente, né? Como que a gente faz na redação? A reconvenção vem dentro da contestação. Então, é contestação com reconvenção. Uma coisa que vale a pena a gente lembrar é o seguinte: 343 existe embaixo dele remissão ao artigo 291, 290. Quando a nossa contestação tiver reconvenção, tem valor da causa. Então, é uma coisa que a gente costuma esquecer, sabia? Claro, na prova a gente lê as remissões que tem, né? Junto ao artigo. Lá tem a referência aos artigos de valor da causa. Mas vale a pena reforçar numa revisão o seguinte: se tiver reconvenção, tem valor da causa. Certo? Então, a reconvenção é quando o réu deduzir um pedido em face do autor. Beleza. Então, a peça processual que pode surgir na nossa prova é contestação ou contestação com reconvenção, quando o réu quiser contra-atacar. Bom, sobre essa contestação, o que mais que ela pode ter? Ela pode ter litigância de má-fé, por isso que a gente faz remissão lá ao artigo 70 e 77 do CPC, que estão mais lá no comecinho da contestação, porque são as hipóteses de litigância de má-fé. Pode ser que tenha intervenção de terceiros, e notadamente qual? Quando o réu em contestação faz a denunciação à lide da seguradora, ou quando o réu, fiador, por exemplo, quer trazer para o processo o devedor, o chamado afiançado, chamamento ao processo. Então, é importante lembrar, e em contestação a gente tem essas remissões ao artigo 130, ao artigo 125, que vão falar da denunciação à lide e do chamamento ao processo. Pode ser que uma contestação traga também esse aspecto e que pode surgir também, então, na nossa contestação, certo? Agora, uma outra coisa que a gente também tem que lembrar é o seguinte: se o meu cliente tiver 70 anos, isso é um aspecto importante? Sim, nós podemos pedir prioridade de tramitação. Agora, onde estão as hipóteses de prioridade de tramitação no CPC? Elas estão lá no artigo 1048. Então, quando a gente chega lá no artigo 1048, a gente verifica que faz jus à prioridade de tramitação não só o idoso, como também a pessoa com doença grave, como também a pessoa vítima de violência doméstica, e também existe uma remissão ao artigo 9º, inciso 7º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que as pessoas com deficiência também têm direito à prioridade de tramitação. Ah, mas, professora, o meu cliente é réu. Ele quer prioridade de tramitação? Sim. Todas as partes em litígio têm direito à duração razoável do processo. Então, pode pedir prioridade de tramitação. Ah, outro aspecto importante. Se o nosso cliente réu for hipossuficiente econômico, o que a gente pode pedir na contestação? Justiça gratuita, gratuidade da justiça. Então, é um outro aspecto relevante. A demanda envolve interesse de incapaz. Vamos pedir também, o autor já fez esse pedido na petição inicial, vamos falar também da intervenção do Ministério Público. Esses são os aspectos gerais da nossa contestação, prevista ali a partir do artigo 335. Ah, e como que faz para redigir uma contestação? Aí, nesse momento, eu recomendo que vocês peguem o nosso modelo de contestação da apostila, pegue o modelo que o professor Paulo ofereceu durante o curso, que é basicamente o modelo que está na apostila, para você começar a internalizar mais como se escrever uma contestação. E aí, agora, a gente passa rapidamente pelo modelo que está lá na apostila de contestação. Então, olha só, na contestação, nós já vamos saber onde tramita o processo, porque foi ajuizada a ação pelo autor, o juiz mandou citar o réu, então a gente já tem o juízo, onde tramita o processo. Então, a gente colocaria ao juízo de direito, tá? E a prova da OAB vai nos dizer aonde tramita, né? Então, por exemplo,
Primeira Vara Civil da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná. A gente vai indicar, então, o juízo. Logo em seguida, ao juízo, nós vamos indicar o número dos autos que a FGV também nos deu. O número dos autos indicados ali. E aí a gente pode colocar o nome do réu e escrever já qualificado. Por quê? Porque o autor já fez a qualificação. É requisito da petição inicial, está lá no 319. O autor deve fazer a qualificação do réu. Ah, mas o réu está impedido de qualificar? De se qualificar? Não. Pode colocar a qualificação do jeito que o 319 exige ou colocar já qualificado. Por intermédio de seu advogado. Isso aqui a gente tem que sempre mencionar. É inclusive um requisito exigido para a petição inicial, né? Que a gente deve indicar a qualificação do advogado. Com aquela frasezinha pronta que a gente sabe, né? Nome, inscrito na OAB, número, com endereço profissional, a frase que sempre pontua onde recebe intimações, conforme artigo 77.5 do CPC. Posso colocar abreviado CPC? Posso. Posso colocar abreviado Código Civil, posso colocar abreviado Código de Processo Civil. Agora, Código de Defesa do Consumidor abreviado. Só cuidado para não escrever errado. Infelizmente, eu já vi prova assim, em que, por exemplo, era para citar o artigo 77, inciso 5º do CPC, mas o aluno colocou 77, inciso 5º do Código Civil, CC. Pontua? Não. Sacanagem, né? É óbvio que é um erro material, é óbvio que o aluno quis se referir ao Código de Processo Civil, nesse meu exemplo aqui, mas a banca não pontua. Então, podemos colocar abreviado, só cuidado para não errar na sigla, indicando uma lei errada. Tá? Procuração anexa ou em anexo, vem respeitosamente com fulcro. Aí nós podemos citar o 335, que é o primeiro artigo de contestação, ao último artigo de contestação. Aí, se tiver reconvenção, aí a gente diz que é do artigo 335 ao artigo 343 do CPC. Oferecer contestação ou contestação com reconvenção nos autos acima qualificados, né, assinalados, na ação de nome tal, movida por. E aí colocar o nome do autor, a frase já qualificada, e termina essa primeira parte introdutória, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Depois dessa apresentação, a gente pode trazer a parte dos fatos, que também é chamada de síntese fática. Ou pode ser chamada assim, da versão dos fatos pelo autor. O nome do tópico, a gente estudou durante o curso, né? O nome do tópico não interfere em pontuação. Nessa parte dos fatos, a gente pode fazer 2 parágrafos, mais ou menos, dizendo que trata-se de ação movida, ação tal, movida pelo autor em face do réu com tal pedido, ou pedidos. Próximo parágrafo. No entanto, não assiste razão ao autor, conforme será demonstrado a seguir. É um exemplo, gente, de parte dos fatos em contestação. Então, aqui também tem um modelinho, né? O autor propôs a ação. O autor propôs a ação tal, em data de pleiteando. Alega o autor que o réu e ocasionou. Contudo, a pretensão do autor não merece prosperar, conforme será demonstrado. Então, aqui é bem sucinto mesmo. E lembra que na técnica de redação de petição inicial, a gente colocava assim, trata-se de ação X, proposta pelo autor em face do réu, e como colocava um complemento, né? A gente pode usar também essa redação. Só que agora a gente só vai concluir dizendo, no entanto, não assiste razão ao autor, conforme será demonstrado. Alguma coisa assim. Aí, também é bom lembrar, conforme foi falado aqui no curso, que é sempre assim. É possível colocar logo em seguida da versão dos fatos pelo réu? Pode. Mas, como a gente tem que fazer a subsunção, que é o encaixe do direito com os fatos, a gente pode falar da versão dos fatos que o réu tem lá na parte do direito da peça. Tá? Então, não precisa abrir um tópico sobre a versão dos fatos do réu. Mas, se você quiser pôr, também não tem problema, só que sempre cuide do tempo, do espaço de prova. Agora, além, então,
da parte dos fatos, nós temos que abrir um tópico de tempestividade. Andréia, posso me esquecer da tempestividade? Não, não só porque a gente treinou muito aqui durante o curso, mas porque o próprio 335 já aponta, que é o primeiro artigo de contestação, já aponta que a contestação deve ser apresentada no prazo de 15 dias. E provavelmente, pelo perfil da FGV, ela vai dar uma data para que a gente tenha que contar esse prazo de 15 dias. Por isso que durante o curso a gente monta até a forma de criar um calendário no caderno de provas, né? Porque a gente tem que contar prazo. Contestação, todas as vezes que caiu, a FGV perguntou sobre o prazo, então a gente tem que saber contagem do prazo e aqui mencionar a tempestividade, fazendo a chamada subsunção, né? Dizendo, então, de verdade, quando que vai vencer o prazo. Aí, depois disso, o usual é a gente trazer as preliminares de contestação, que estão lá no artigo 337. Depois das preliminares, a gente pode trazer as prejudiciais. Quais são as prejudiciais de mérito? As prejudiciais de mérito são prescrição e decadência, que pode ser prescrição do Código Civil ou prescrição do Código de Defesa do Consumidor. Prejudicial de mérito. Aí sim vem a parte do direito. Gente, vamos lembrar também, foi estudado durante o curso. Por mais que a gente acredite muito, por exemplo, que ocorreu prescrição. Então, por exemplo, foi movida uma cobrança de dívida 7 anos depois do vencimento. Ou seja, o prazo de prescrição para a cobrança de dívida é de 5 anos, a demanda foi proposta após o prazo de prescrição. Por mais que a gente acredite na prescrição, nós temos na contestação que trazer toda a matéria de defesa. Então, por mais que a gente acredite, nós, na prejudicial, nós temos que trazer toda a matéria de defesa. Então, em razão disso, nós alegamos o chamado princípio da eventualidade. Magistrado, magistrada, na eventualidade de você não acatar essa minha prejudicial, na eventualidade de você não acatar uma preliminar, quero agora, magistrado, que você aprecie outros argumentos para igualmente afastar o pedido que o autor apresentou na justiça. Princípio da eventualidade. Então, a gente vai trazer toda a matéria de defesa nessa parte aqui, ó, princípio da eventualidade. Se tiver reconvenção, a gente pode fazer a reconvenção aqui, ó, logo depois da parte do direito. E aí aqui a gente vai dizer o que a gente pede e busca em face do autor e logo depois podemos formular os pedidos e requerimentos. Quais são os pedidos e requerimentos que a gente faz numa contestação? A gente pede o recebimento da contestação, uma vez que tempestiva, a intimação do autor para querendo apresentar réplica à contestação, o acolhimento da preliminar com aquela consequência. Durante o curso, a gente observa o seguinte, existem algumas preliminares em que provocarão extinção do processo, outra que vai permitir a remessa dos autos ao juízo competente, que é a preliminar de incompetência do juízo. Existem outras preliminares que deve ser sanado o vício apenas. Então, conforme foi marcado até no código, né, durante as nossas aulas, você vai se referir à prejudicial, à preliminar de mérito, com a consequência que aquela preliminar gera. Você vai fazer aqui nos pedidos e requerimentos. Também pode citar a existência de uma prejudicial, e só que, quando houver uma prejudicial de mérito, de prescrição e decadência, não esqueça que a gente vai pedir a extinção do processo com resolução do mérito, que é o artigo 487 do CPC. Então, quando houver prejudicial, nosso pedido na contestação é que seja extinto o processo com resolução do mérito pelo reconhecimento da prescrição ou decadência. Aí, no mérito, superadas a preliminar e a prejudicial, com fulcro no princípio da eventualidade, o acolhimento das razões para julgar totalmente improcedente os pedidos. Produção de provas, também pedimos na contestação, e basta a gente verificar aqui, ó,
Artigo 336, especificando as provas que pretende produzir. Então, para a gente não esquecer, a gente também vai ter que pedir produção de provas na contestação, e está escrito no Código. E a gente também vai pedir a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Aqui, inclusive, está citado só o artigo 85, mas a gente pode citar o artigo 82, parágrafo 2º, parágrafo 2º, artigo 84 e artigo 85 do CPC. Podemos pedir a condenação do autor, pagamento de custas e honorários. Aí vem a finalização da peça. Agora, olha só, o que tem na nossa apostila para a gente relembrar. Se houver reconvenção, tem que formular os pedidos ali. Né? Por exemplo, pedir para que o autor seja condenado a indenizar o autor ou a réu no valor de R$10.000 a título de danos materiais. Pode ser que tenha pedido de reconvenção. Se tiver má-fé, nós também iremos incluir, então, esse pedido de má-fé processual com a imposição de multa. Se tiver intervenção de terceiros, nós vamos pedir, tanto no corpo da petição quanto nos pedidos, denunciação à lide da seguradora, chamamento a processo do fiador ou do devedor afiançado ou dos devedores solidários. A gente vai pedir ali também. Verificar se a gente vai pedir justiça gratuita, prioridade de tramitação, intimação do Ministério Público. E, por fim, aqui, se for procedimento especial, além de tudo que a gente já viu aqui, nós vamos verificar lá naquela ação de procedimento especial se tem mais coisas para a gente apresentar naquela contestação. Então, não esqueçam, a gente estudou as ações de procedimentos especiais, consignação em pagamento, reintegração de posse, embargos de terceiro. Aí eu vou dar uma olhadinha, se for uma contestação numa consignação em pagamento. Eu vou dar uma olhadinha lá nos artigos de consignação em pagamento para verificar o que tem sobre contestação. Se for uma contestação numa ação de reintegração de posse, eu vou lá nos artigos de reintegração de posse para dar uma olhadinha o que tem a contestação lá. Para ver se o caso que a FGV trouxe para mim tem alguma coisa que está escrito lá no CPC e que encaixa com o que a FGV trouxe, certo? Então, a gente também dá uma conferida lá. Essa é a contestação. Agora, olha só. Continuando aqui o nosso estudo a partir de linha do tempo. A gente revisou a contestação. Agora, vamos lembrar o seguinte. O processo ele vai prosseguir após a contestação. Então, houve petição inicial, o juiz mandou citar o réu. Vamos imaginar que houve a audiência de conciliação ou mediação. Não foi obtida autocomposição, o réu veio e apresentou contestação. Via de regra, o que o réu apresenta na contestação? Além de ele impugnar os fatos, trazer a sua versão dos fatos, o réu, então, vai trazer a sua versão dos fatos, o réu vai trazer documentos com a contestação, né? Assim como o autor traz documentos, o réu na contestação traz documentos. E muito comum também o réu alegar alguma preliminar de contestação, que é a do artigo 337. Então, o CPC diz, quando o réu trouxer sua versão dos fatos, juntar documentos ou alegar uma preliminar, magistrado, juiz, você verificando que a contestação tem essas situações, juiz, você deverá intimar o autor para se manifestar sobre a contestação. Gente, maioria absoluta das vezes, o réu traz alguma dessas coisas, né? No mínimo, o réu traz documentos. Então, acaba que, embora a gente sempre diga na teoria que não é obrigatório que o juiz intime o autor para se manifestar sobre a contestação, na vida real é o que sempre acontece, né? Porque o CPC diz que se o réu traz qualquer uma dessas situações, o juiz deve intimar o autor para falar sobre a contestação apresentada. Então, qual é o momento processual? O juiz acabou de intimar o autor para se manifestar sobre a contestação. Se o autor vai se manifestar sobre a contestação, esta peça processual vai se chamar impugnação à
contestação. O nome é autoexplicativo, né? É o autor impugnando a contestação. Só que, além dela ter esse nome, impugnação à contestação, essa peça também é chamada de réplica. Pode cair como peça processual na FGV uma réplica? Pode. Não é muito foco da prova, mas pode. E a réplica é uma petição apresentada dentro desses autos, ou seja, o endereçamento é para o juízo onde já tramita, já vai ter número de autos, não precisa qualificar as partes porque já estão qualificadas dentro do processo, mas é uma petição em que o autor vai atacar esses aspectos da contestação. Essa peça se chama réplica. Pode vir, numa resposta de uma letra B, por exemplo, cabe ao autor apresentar a impugnação à contestação, também chamada de réplica? Pode ser chamada assim, né? Pode vir como peça processual? Repetindo, não é tanto tendência, mas pode, né? Então, vamos dar uma olhadinha nessa peça processual aqui dentro da nossa apostila, a réplica. Então, olha lá. Réplica, também chamada de impugnação à contestação. Pelo perfil de gabarito da FGV, eu recomendo que a gente coloque os dois nomes mesmo. Impugnação à contestação, réplica. E aí, como? Repetindo, eu já tenho o juízo onde tramita o processo, eu vou indicar, né? Ao juízo da Terceira Vara Civil da comarca de Curitiba, Estado do Paraná, por exemplo. Vou pôr o número dos autos, vou colocar o nome do nosso cliente autor, porque a réplica é feita pelo autor, né? O autor está impugnando a contestação. Já qualificado, por meio do seu advogado, não precisa qualificar o advogado, ele já está qualificado. Com fundamento nos artigos 350 e 351, então acompanha ali pelo seu VAD 350, 351, que vai trazer o 350 especialmente, ó. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Então, se o réu trouxe a sua versão de fatos, vai haver a intimação do... Se o réu trouxe a sua versão dos fatos, vai haver intimação do autor para manifestar-se, oferecer réplica. 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no 337, o juiz vai mandar intimar o autor para se manifestar no prazo de 15 dias. E aonde mais tem? No 437, quer ver? Vamos lá no 437. Diz ali o 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial. E o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação. Então, se o réu apresentou documentos, onde que o autor se manifesta sobre os documentos? Na réplica. Então, a gente pode até fazer assim, se vocês não grifaram. No 437, a gente pode grifar de azul assim. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial. Ou seja, réu, na contestação, você vai falar sobre os documentos que o autor juntou. E aí a gente pode continuar, agora só a lápis, né? Porque réplica, a gente não tem uma cor. O autor, na réplica, sobre os documentos anexados à contestação. Então, o autor, na réplica, também deve falar sobre os documentos. E daí, o que a gente pode fazer? A gente pode voltar lá no 350, antes dele ter escrito seção 2, do fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, e colocar ali do lado esquerdo, remissão ao 437 do CPC, que é mais uma das hipóteses que caberá à réplica. 437 do CPC. Aí, gente, vamos lá. A nossa petição de réplica vai ter uma parte dos fatos, resumindo o que a gente falou na petição inicial e o que foi apresentado pelo réu, os principais fundamentos que o réu trouxe. Aí, a gente pode falar do cabimento e da tempestividade.
Qual foi a dica que a gente usou durante o curso? Toda peça processual que tiver prazo tem um tópico do prazo dentro da nossa peça. Então, a gente vai alegar a tempestividade. E o próprio artigo 350 e 351 nos dá o prazo. O prazo é de 15 dias, contados em dias úteis. E aí, o cabimento, a gente também pode citar o 350, o 351 e ainda o 437 do CPC. E aí, gente, nós vamos impugnar o que o autor falou. Desculpe, o que o réu falou na contestação, impugnar. E aí, qual que seria uma sugestão de redação? Você pode falar assim, ó, da alegada preliminar de. Então, mais ou menos assim, o réu alega a preliminar de incompetência relativa do juízo. No entanto, não assiste razão ao réu porque o artigo tal define a competência tal. Você está impugnando ali a preliminar que ele alegou. Outra coisa que pode acontecer. O réu alega em preliminar a incorreção do valor da causa. No entanto, o valor da causa obedece o artigo tal que diz que o valor é tanto. A gente vai se defender do que o réu alegou. Esse é o momento na impugnação à contestação. Então, a gente pode falar assim, da alegada preliminar, da alegada prejudicial, ele alega que houve prescrição, a gente vai dizer que não houve, alega que houve decadência, a gente vai dizer que não houve, nesse sentido. Depois, as outras partes do mérito, sobre os documentos que ele juntou, sobre a versão dos fatos que ele apresenta, a gente vai falar aqui. E, claro, como a gente não pode inventar informações que não estão no enunciado, a própria FGV vai nos dizer por que não assiste razão ao que o réu alegou na contestação. Certo? Então, esse vai ser o conteúdo da nossa réplica. Aí a gente vai formular os pedidos e requerimentos, recebimento da réplica, rejeição da preliminar, da prejudicial, rejeição de tudo que o réu alegou lá na contestação. E aí a gente pode pedir a produção de provas, a gente pode reiterar a produção de provas. E por que eu falei reiterar? Porque lembram que é requisito da petição inicial o autor ter indicado as provas que ele deseja produzir, né? Até lá na petição inicial a gente diz a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial prova documental e alguma outra prova. Aqui na réplica pode o autor reforçar. Juiz, eu quero a apresentação ainda da prova documental e testemunhal, eu quero ainda a realização de uma perícia. Pode o réu, o autor, desculpe, reforçar as provas que deseja produzir. E não sendo o caso de produzir provas, por exemplo, o réu não impugnou fato nenhum. Então, os fatos são incontroversos. Pode, daí, o autor pedir o julgamento já do processo, né? O julgamento do mérito. Então, tem que verificar, no caso, o que o réu apresentou, para que a gente, na nossa petição de réplica, possa dizer o que vai caminhar o processo agora, o que vai acontecer com o processo a partir de agora. Pedindo provas, pedindo o julgamento da lide. Tudo que pode aparecer. E aí a gente finaliza a peça, nesses termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Nesse momento processual, até então o autor não tinha pedido justiça gratuita, ele pode pedir? Pode. O autor agora que completou 60 anos e agora começa a ter prioridade de tramitação. Eu posso falar nessa peça? Posso. Vamos lembrar que a gente estou bem no comecinho lá do curso. Prioridade de tramitação, justiça gratuita, a gente pode pedir em qualquer momento do processo. Poxa, o processo só agora que o meu autor não tem mais recursos financeiros. Peço agora a justiça gratuita. Agora que meu cliente atingiu 60 anos, ou tem doença grave, ou tem deficiência, agora que ele foi acometido, eu peço agora, tá? Por simples petição, inclusive. Se eu posso por simples petição, eu posso em qualquer outra petição, inclusive em recurso, pedir, né? Prioridade de tramitação, justiça gratuita, e assim vai. Essa é a nossa réplica. Então, olha só. Revisando as peças processuais, vamos entender o seguinte, lembrando que a nossa revisão aqui também é um reforço para a questão prática, né? Então, olha só, vamos imaginar essa linha do tempo do procedimento comum. Petição inicial, juiz mandou citar, houve audiência, não foi obtida a autocomposição, o processo não acabou.
Contestação, o réu apresentou só contestação, não apresentou reconvenção, por exemplo, só contestação. O juiz, verificando que o réu trouxe uma dessas situações, faz a impugnação, determina que o autor faça a impugnação à contestação. Feito isso, gente, o processo vai para o gabinete do juiz de novo. Então, veja, houve no processo já petição inicial, contestação e a réplica. Chegou um momento que o juiz pode tomar o que o CPC vai chamar de julgamento conforme estado do processo. Por que eu estou usando essa expressão? Para que a gente possa acompanhar pelo código. Então, assim que a gente vê lá o 350, 351, 352, 353, logo abaixo está escrito assim, ó, do julgamento conforme estado do processo. Gente, o CPC ele está tentando colocar os artigos numa linha do tempo. Não é muito lógico, né? A gente não consegue entender tão fácil assim, mas a ideia do CPC é essa, linha do tempo. Então, olha só, logo depois da réplica, da previsão dos artigos da réplica, que é o 350, 351, vem do julgamento conforme estado do processo. E eu quero agora que a gente também atente à seguinte situação. Lembrem, nós temos código na segunda fase, né? Chama capítulo 10, do julgamento conforme estado do processo. E aí vem seção 1, seção 2, seção 3, seção 4. Gente, são as 4 atitudes que o juiz pode tomar nesta fase do processo. Então, olha só. Julgamento conforme estado do processo é o nome, que vem logo depois da réplica. 4 atitudes que o juiz pode tomar. Seção 1, seção 2, seção 3, seção 4. Olha só. Primeira coisa que o juiz pode fazer, seção 1, extinção do processo. Ele pode chegar aqui nesse processo, verificar, por exemplo, que o autor ajuizou a ação, o réu na contestação alegou uma preliminar de convenção de arbitragem. Qual é a consequência quando existe convenção de arbitragem? Não havendo nenhuma ilegalidade na convenção de arbitragem, o juiz poderá acatar essa preliminar com a extinção do processo no Poder Judiciário. Por quê? Porque as partes vão discutir lá no tribunal arbitral, que a gente chama de tribunal arbitral, mas lá no juízo arbitral, vão discutir o processo deles. O juiz arbitral é que vai solucionar a controvérsia, não é Poder Judiciário. Então, imagina que até se coloque meio na postura do juiz, só para você entender, né? Porque pode vir em questões práticas esse cenário. O autor ajuizou na justiça, né? Não foi para o árbitro. O réu, na contestação, alegou a preliminar de incompetência do juízo, no sentido de que deveria ir para o árbitro, convenção de arbitragem. Quando o autor se manifestou, o autor não alegou nenhum tipo de nulidade dessa convenção de arbitragem. Por exemplo, não é um contrato de adesão em que existia relação de consumo e a convenção de arbitragem foi imposta ao consumidor. Não. Não tem nenhuma ilegalidade na convenção de arbitragem. O juiz descobre porque o réu, o autor, aqui na réplica, não alegou nada nesse sentido. Então, o que o juiz pode fazer? Ele poderá, nesse momento processual, extinguir o processo, acatando a convenção de arbitragem. E aí, se ele acatar a convenção de arbitragem, vai ser uma extinção do processo sem resolução do mérito. E aí, gente, acabou. Na primeira instância, o processo acabou. Então, pode acontecer uma extinção do processo aqui nesse sentido? Pode. O que pode acontecer ainda? Ainda lá na seção 1, diz assim, o juiz poderá, então, acatar, lá no 487, inciso 2 e 3, a prescrição ou decadência. Lembra que o réu alegou em prejudicial prescrição ou decadência? O autor veio e teve que se manifestar, né? Não, juiz, não ocorreu a prescrição por causa disso e disso e daquilo. Mas pode ser que o autor não consiga afastar a alegada prescrição. O que o juiz pode fazer? Extinguir o processo com resolução do mérito, porque ocorreu a prescrição. Ocorreu a prescrição, acabou o processo. Beleza.
Essa é a primeira atitude que o juiz pode tomar. Agora, o que pode acontecer? Segunda atitude. Não é caso de extinção do processo com resolução do mérito e sem resolução do mérito. É caso de, seção 2, julgamento antecipado do mérito. Julgamento antecipado do mérito. E o que vai ser esse julgamento antecipado do mérito? Imaginem que o autor pediu dano material, dano moral, o réu na contestação não conseguiu afastar esses danos, não se exige mais produção de provas, porque os fatos se tornaram incontroversos, o réu admitiu todos aqueles fatos, não precisa da produção de provas, reforçado pela réplica que não precisa de produção de provas, e o processo já está maduro para julgamento do mérito, do pedido. Aí o que o juiz pode fazer? Não havendo, repito, necessidade de produção de provas, o juiz pode, por exemplo, do inciso 1º lá, julgar procedente o pedido. Que é o 487, inciso 1º. Procedente o pedido porque não precisava de produção de provas. Vai ser uma sentença de mérito acolhendo os pedidos. Também vai ser uma sentença de mérito o juiz julgando improcedente todos os pedidos. Pode ser também, tá? É a segunda atitude que o juiz pode tomar. É uma sentença em que ele aprecia todos os pedidos, acolhendo os pedidos ou rejeitando os pedidos. Julgamento do mérito. E detalhe, julgamento antecipado. Tem alguma coisa a ver com tutela antecipada? Não tem nada a ver com tutela antecipada, né? Chama julgamento antecipado por quê? Porque geralmente o julgamento dessa lide ocorreria em momento posterior, depois de uma produção de provas. Mas aqui o ordenamento jurídico permite, se a causa estiver madura, ou seja, não precisar de produção de provas, que o juiz já julgue o pedido, para acolher o pedido do autor ou rejeitar o pedido do autor. 487, inciso 1º. Mas por isso, então, que ele é chamado de julgamento antecipado. Beleza. Ele pode, então, proferir uma sentença de extinção do processo com resolução do mérito, acolhendo ou rejeitando o pedido. Terceira atitude que pode acontecer neste momento processual é a seção 3. Julgamento antecipado parcial de mérito. Julgamento antecipado, ou seja, porque é nesse momento processual parcial de mérito. Parcial por quê? Porque o juiz verifica que o autor tem 3 pedidos e apenas um deles dá para ele julgar agora. Como é só um deles, o CPC chama de julgamento parcial. Então, vamos imaginar que o juiz entende que ocorreu prescrição apenas de um dos pedidos, não dos outros. Então, autor, nós ainda vamos apreciar produção de provas sobre 2 dos seus pedidos. Só um já dá para apreciar agora. Então, se é um dos pedidos e não todos, não é um julgamento total, né? É um julgamento parcial. E aqui, por exemplo, então, o juiz pode decretar a prescrição de um dos pedidos e vai dizer, e quanto aos demais pedidos, vai se seguir a produção das provas. Só um pedido já está maduro para julgamento e não os demais. Julgamento parcial de mérito. Então, vamos lá. O juiz pode extinguir o processo, pode determinar o julgamento antecipado, né, já proferir uma decisão, uma sentença, acolhendo ou rejeitando o pedido, ou ele pode decidir sobre um ou alguns dos pedidos, mas não todos. Ou, por fim, quarta e última atitude, o juiz pode proferir a chamada decisão saneadora. Essa decisão saneadora está ali na seção 4, chama saneamento e organização do processo, e é o artigo 357. Artigo 357 do CPC. Vamos lá. E o que vai ser essa decisão saneadora? Como está escrito aqui no próprio 357, incisos,
Vai dizer lá o artigo 357. Lembrem, tem que acompanhar a revisão pelo código, né? O juiz pode resolver as questões processuais pendentes se houver. Então, por exemplo, o autor apresentou o valor da causa equivocado, o réu alegou na contestação que o valor da causa em preliminar está errado. Na réplica, o autor não conseguiu convencer o juiz que está certo o valor que ele colocou. O que o juiz vai falar nessa decisão aqui? Autor, corrija o valor da causa, complemente as custas processuais. Pode acontecer isso. O que mais que o juiz pode falar? Delimitar as questões de fato, sobre os quais vai recair a produção da prova. Determinar a distribuição do ônus da prova. Delimitar as questões de direito. E designar, se for o caso, audiência de instrução e julgamento. Quando que o juiz vai designar audiência de instrução e julgamento? Quando houver necessidade de colheita da prova oral, que é a prova depoimento pessoal, que é a prova testemunhal. Então, via de regra, o juiz profere é a chamada decisão saneadora. Proferida a decisão saneadora, o juiz, então, está determinando a realização das provas. E aí vai se seguir a realização das provas. Pode ser uma prova pericial e pode ter a prova oral, né? Prova testemunhal e depoimento pessoal. Se tiver, vai ser designada a audiência de instrução e julgamento. Ah, e onde que está essa audiência de instrução e julgamento? No próximo artigo. Está vendo que eu falei para vocês que parece que o código quer fazer uma linha do tempo? No próximo artigo, 358, é que vai falar da audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência, e o nome dela tenta apontar o que vai acontecer, nessa audiência aqui vai se instruir o juízo. Com que tipo de prova? A prova que só pode ser colhida em audiência. Qual prova só pode ser acolhida em audiência? A prova oral. Então, aqui pode ocorrer o depoimento pessoal das partes, aqui pode ocorrer o depoimento das testemunhas, né? Aqui nessa audiência. E qual que é as regras? Quais são as regras do artigo? Está escrito no código e na segunda fase tem código. Aqui poderão, assim que colhidas as provas, o juiz determinar que os advogados das partes, tanto autora quanto réu, apresentem suas razões finais orais. Vão falar na audiência as razões finais. Ou seja, depois de todas as provas produzidas em juízo, inclusive as provas produzidas dentro da audiência, o autor, o advogado do autor, vai tentar destacar o que leva a convencer o juiz que deve acatar o pedido. E aí depois o advogado do réu vai dizer, não, por causa das provas produzidas, não deve ser acolhido o pedido. São as razões finais orais. E aí segue para a sentença também proferida em audiência. Por isso que se chama audiência de instrução e julgamento. Vai instruir o juízo e vai ser julgado. Agora, é possível que essas razões que eram orais, o juiz converta para razões escritas? É possível. E aí, olha só, o juiz vai encerrar a audiência e vai definir um prazo aos advogados para que eles apresentem as razões finais escritas. Pode aparecer como uma peça processual da segunda fase civil? Não acredito, gente, nunca. Não é perfil da prova, né? Mas aqui o nosso lema é treino difícil para jogo fácil, né? Então, vamos lá, a gente tem que saber. As razões finais escritas vão ocorrer em que momento processual? Depois da audiência. Então, o autor vai apresentar suas razões finais. Não tem cara de peça da segunda fase, gente, porque as razões finais elas nem são tão extensas assim. É o advogado reforçando a partir das provas que foram produzidas no processo, o que reforça a tese que ele está defendendo em juízo. Razões finais, gente, pode aparecer como você dizendo que é uma peça processual, lá na letra B de uma questão prática, tá? Não precisa ficar preocupado, angustiado com isso, não. Razões finais é uma petição mais simples, muito mais objetiva, por isso que também é difícil tirar 5 pontos, sabe? Por isso que não tem perfil da segunda fase. As razões finais é a parte mais apreciando e defendendo o seu direito a partir das provas. Por quê? Porque não é uma cópia da petição inicial do autor. Não, não precisa. Está no processo a petição inicial. As razões finais são para destacar a prova que foi produzida e se ela realmente está na linha do que o autor está pedindo.
As razões finais do réu não é uma nova contestação. Não é repetir contestação. É dentro das provas que foram produzidas o que reforça o que o réu estava alegando. É isso as razões finais. É a partir das provas, o que dá substância para a tese que a gente trouxe na justiça. Razões finais. Apresentadas as razões finais, aí o juiz vai proferir a sentença. Então, via de regra, o momento processual de julgar o mérito é aqui. Então, por isso que nesse momento processual a gente chama de um julgamento antecipado, tanto parcial quanto total de mérito. Porque não é o normal já poder julgar tudo aqui ou julgar parcialmente aqui. Mas pode acontecer? Pode. O normal é só depois da produção da prova na sentença. Pois é. Com essa linha do tempo, a gente falou de várias peças da segunda fase civil. A gente falou um pouquinho da petição inicial. Agora, lembrando que a nossa revisão ainda continuará para a gente aprofundar a petição inicial. Inclusive, nós vamos relembrar o cabimento das ações dos procedimentos especiais, aqui na nossa próxima revisão. A gente revisou a contestação e revisou a réplica, certo? Agora, vamos lá. Se foi proferida uma sentença de extinção do processo, aqui, sem resolução do mérito, essa sentença cabe qual peça processual dessa sentença? Caberá apelação. Então, havendo extinção do processo aqui, pelo 485, caberá apelação. Havendo uma sentença do 487, caberá apelação. Por quê? Porque acabou a atividade do juiz na primeira instância. Então, caberá apelação. Por sinal, vamos aproveitar e fazer uma remissão dessa, né? No nosso código. Porque isso já nos ajuda também a entender. É uma sentença e caberá apelação. Eu vou anotar a caneta, mas você vai anotar a lápis, tá? Então, lá embaixo do 354, a gente faz remissão, embaixo do caput do 354, ao 1009 do CPC. Apelação. Embaixo do 355, remissão ao 1009 do CPC. Embaixo. Não, é isso só, calma. Só isso. Aí agora vamos lá. Apelação, apelação. Agora, se nesse momento processual o juiz julgar apenas um dos pedidos ou algum dos pedidos, foi parcial, não terminou então o processo na primeira instância, porque o processo vai prosseguir com a produção de provas quanto aos demais pedidos. Está vendo aqui? Então, o juiz acolhe a prescrição de um dos pedidos, mas diz que os outros pedidos ainda vai ter produção de provas. O processo vai prosseguir com produção de provas. Então, essa decisão será uma decisão interlocutória de mérito. Caberá qual recurso? Agravo de instrumento. Por quê? Porque nos termos do artigo 1015, inciso 2, cabe agravo de instrumento de decisão interlocutória de mérito. Gente, na prova da FGV segunda fase, a FGV em questão prática adora dizer que um dos pedidos foi julgado pelo juiz e os demais o juiz vai mandar a produção de provas. E aí pergunta, que recurso cabe? Como a FGV gosta disso? O juiz apreciou um dos pedidos e os demais vai prosseguir. Então, é uma decisão interlocutória, não acabou a atividade dele aqui nessa fase, vai produzir para provas, vai continuar por provas. E aí cabe agravo de instrumento. Tem até, às vezes, em família. Teve uma questão prática que dizia que uma mulher pediu divórcio e a partilha dos bens. Quanto ao pedido de divórcio, o marido não tem nem que impugnar, né? Que, na verdade, quem quer se divorciar vai se divorciar. Agora, o advogado do réu estava combatendo a partilha de bens. O juiz já pode decidir sobre o divórcio agora? Pode, é um dos pedidos, né? Então, é uma decisão interlocutória de mérito.
Decisão interlocutória de mérito. O juiz já decide esse pedido do divórcio, prossegue com a discussão sobre a partilha de bens. É uma decisão interlocutória em que aprecia um dos pedidos, é decisão interlocutória de mérito e logo impugnável por agravo do instrumento. Ah, mas se o juiz proferir uma decisão saneadora, então o juiz não extinguiu o processo sem resolução no mérito, não extinguiu o processo com resolução no mérito e também não fez o julgamento parcial. Não, o juiz só disse quais são as provas a produzir, quais são os fatos, quais são os direitos. Esta decisão saneadora estará sujeita a qual recurso? Não sei. Depende do conteúdo dela. Como a decisão saneadora tem vários aspectos a apreciar, inclusive, vejam, a primeira diz assim, 357, resolver as questões processuais pendentes. Não sei qual questão processual vai ser. Então, a decisão saneadora, a gente tem que observar o conteúdo dela, para descobrir se ela está, aquele conteúdo dessa decisão, está dentro das hipóteses em que a lei admite agravo de instrumento, ou se vai ser uma decisão interlocutória que a gente vai recorrer só como preliminar da apelação. Então, atenção, decisão interlocutória a gente não sabe se a gente vai impugnar essa decisão saneadora por meio de agravo do instrumento ou como preliminar de apelação, porque dependerá do conteúdo. Então, por exemplo, se a decisão saneadora, que diz assim lá no inciso 3º, também deverá o juiz definir a distribuição do ônus da prova. Se o juiz redistribuir o ônus da prova, eu já não tenho certeza que ele vai fazer isso, né? Porque o CPC diz que ele vai decidir sobre o ônus da prova. Se ele determinar a redistribuição do ônus da prova, aí cabe agravo do instrumento. Por quê? Porque o 1015, que traz o rol do agravo do instrumento, prevê agravo do instrumento ali. Então, de novo, a decisão saneadora, o saneamento do processo do 357, a gente não sabe se vai ser preliminar de apelação, uma decisão interlocutória não agravável e, portanto, preliminar de apelação, ou se vai ser agravo de instrumento. Então, o que a gente vai fazer aqui? Lá no 356, acompanhe, já está grifado lá no parágrafo 5º que cabe agravo de instrumento. Então, 356, parágrafo 5º, já está lá de verdinho, agravo do instrumento. A gente pode pôr remissão, se não tiver ainda, a lápis, remissão a 1015, inciso 2 do CPC. 1015, inciso 2 do CPC. Agora, lá no 357, a gente não vai saber, pelo menos sem ler o conteúdo. Então, o que a gente vai fazer lá na decisão saneadora? A gente vai verificar se está lá no rol dos 1015 ou se vai ser uma decisão que eu posso só reclamar, decisão interlocutória, que eu posso reclamar só na fase de preliminar de apelação. Então, como que a gente pode fazer aqui? Aqui a gente pode colocar embaixo do 357 caput, a gente pode fazer remissão ao 1015, que traz o agravo do instrumento, ou, vou confirmar, acho que é o 1009, parágrafo 1º. Isso. Ou 1009, parágrafo 1º do CPC. Essa decisão, a depender do conteúdo dela, poderá ser impugnada via agravo de instrumento ou preliminar de apelação. Falei várias vezes, né? Mas é só para que a gente internalize essa informação, certo? E aí, claro, aqui dessa sentença caberá apelação, né? Porque da sentença cabe a apelação. Então, vejam, nesse momento aqui da nossa revisão, a gente quis fazer a linha do tempo processual para a gente entender, porque eu destaquei já no início da nossa revisão, né? O momento processual nos define a peça. Então, quem é meu cliente, o que ele quer neste momento processual? Se já passou a contestação, claro que a nossa peça não vai ser contestação. Então, é isso que a gente tem que sempre pensar. Qual é o momento processual? Quem é meu cliente, o que ele quer, para a gente definir a peça cabível. Sendo agravo de instrumento, a gente vai olhar lá no 1015. Então, a gente vai lá para o CPC, no artigo 1015, que trata agravo de instrumento. A gente fez as remissões importantes do agravo de instrumento. O que a gente deve sempre lembrar?
eu só posso apresentar agravo de instrumento das decisões interlocutórias agraváveis, das decisões interlocutórias que a lei permite, que o ordenamento jurídico permite que eu possa apresentar agravo de instrumento. E aí, o 1015 traz o rol dessas decisões interlocutórias. Inclusive, o 1015, no inciso 13, diz: também será cabível agravo de instrumento nas outras hipóteses expressamente referidas em lei. Durante o curso, a gente fez remissões aqui a outras hipóteses espalhadas no Código e que o legislador diz que cabe agravo de instrumento. Então, o seu Código está aparelhado para isso, né? Para verificar quais são as decisões interlocutórias que cabe agravo de instrumento. Também vimos durante o curso que o STJ diz que a interpretação do artigo 1015 é uma interpretação, é um artigo que traz um rol de taxatividade, mas uma taxatividade mitigada. Quando uma decisão interlocutória, embora ela não esteja aqui arrolada, ela precisar ser impugnada naquele momento processual, não dá para esperar, não dá para ser deixado para depois. Existe uma situação urgente, porque vai ser inútil se o tribunal for discutir essa decisão interlocutória só lá para frente, com preliminar de apelação. Aí o STJ diz que caberá agravo do instrumento também. Como a gente também fala aqui sempre no curso, né? Quais são as decisões, então, que o STJ admitirá agravo do instrumento? Os dois exemplos consagrados serão quando o juiz acolher ou rejeitar uma incompetência do juízo, seja incompetência absoluta ou relativa, ou quando o juiz indeferir um segredo de justiça. Então, são exemplos consagrados pelo STJ. Agora, é um pouco difícil da FGV nos trazer esse exemplo. Por quê? Porque não tem fundamento legal, né? Não tem nem súmula do STJ. Mas vamos lá. Como o edital prevê entendimento pacificado de tribunal superior, nós temos que lembrar, então, que o STJ diz que também cabe agravo de instrumento quando o juiz acolher ou rejeitar qualquer incompetência, seja absoluta, seja relativa, e quando o juiz indeferir pedido de segredo de justiça. Certo? Essas serão as hipóteses das decisões interlocutórias agraváveis. E aí a gente tem que lembrar que o agravo de instrumento, como vai dizer aqui, ó, e acompanhe sempre pelo Código, como diz o artigo 1016, ele é endereçado diretamente ao tribunal. Então, o processo está correndo na primeira instância, na primeira vara civil, hipoteticamente, mas o agravo do instrumento é protocolado diretamente ao tribunal. Durante o curso, a gente viu que vai ter uma petição de folha de rosto do recurso, para que a gente apresente a petição de agravo do instrumento, a primeira folha, com vários requisitos, como, por exemplo, intimação do agravado, juntada do comprovante de preparo, vários pedidozinhos lá que foram falados durante o curso, e vão ter as razões de recurso, toda a formalidade, regularidade formal que o CPC exige, mas que estão aqui no CPC. Então, a gente não pode esquecer que o CPC é o nosso grande aliado na prova, a gente não precisa saber de cabeça. Agora, se você não lembra como escrever as coisas ali de agravo do instrumento, vale a pena rever o modelinho disponibilizado durante as aulas, o modelinho da apostila, para que você se familiarize mais com as expressões usadas para o agravo de instrumento. E reforçando, agravo do instrumento, então, das decisões interlocutórias que a lei permite, que o ordenamento jurídico permite que sejam impugnadas via agravo de instrumento. Agora, sendo apelação, aí lá é um 1009. Sendo, ou seja, uma sentença ou uma decisão interlocutória não agravável, aí nós vamos apresentar a apelação. A apelação está ali no teu código a partir do artigo 1009. Toda a estrutura da apelação está ali no artigo 1009 e seguintes, que a gente também estudou durante o curso. Se você não lembra a estrutura da apelação, também peço, dá uma olhadinha no modelinho já disponibilizado, dá uma olhadinha tanto na apostila quanto durante as aulas daqueles modelinhos que a gente trabalhou em sala. A apelação caberá da sentença, com tudo que está escrito aqui no CPC. Agora, tem outros recursos ainda que a gente deve lembrar, né? Qual outro recurso a gente deve lembrar? Vamos ali para o artigo 1022. O artigo 1022 fala dos embargos de declaração. Toda decisão, seja decisão interlocutória, sentença, seja decisão no tribunal, acórdão do tribunal, toda decisão que apresentar, nos termos do artigo 1022, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
vai ser essa decisão impugnada via embargo de declaração, que é uma petição, melhor dizendo, é um recurso que é apresentado diretamente ao juízo que proferiu a decisão. Por quê? Porque o objetivo dos embargos de declaração é sanar aquela decisão que incorre em obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Então, se eu quero sanar o que acontece com aquela decisão, eu apresento os embargos de declaração para aquele juízo que proferiu aquela decisão. E aí o juízo vai, via de regra, sanar essa omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Agora, vamos lembrar de outra informação importante. Além do prazo ser de 5 dias, que é uma exceção, né? Porque a regra dos prazos recursais, conforme vai dizer lá, ó, acompanha lá, o artigo 1003, parágrafo 5º, a regra de prazo é de 15 dias. Embargo de declaração é uma exceção. São prazos, ou seja, devem ser apresentados em até 5 dias, contados em dias úteis. Mas os embargos de declaração, como eles visam só sanar uma omissão, obscuridade, contradição, o erro material do juízo, da decisão daquele juízo, em regra, a outra parte não é intimada para contra-razões aos embargos de declaração. Não. Por quê? Porque, na verdade, você quer sanar uma omissão, obscuridade, contradição, erro material. Só. E aí, o CPC diz, é um erro lá, um vício do próprio juízo, ele corrige. E aí, uma vez o juiz decidindo sobre aqueles embargos de declaração, é que abrirá o prazo para qualquer uma das partes efetivamente recorrer, impugnar aquela decisão, certo? Agora, se a parte apresentar embargos de declaração e o acolhimento desses embargos de declaração puder importar em modificação da decisão, aí o artigo 1023, parágrafo 2º, diz que o juiz, antes de apreciar esses embargos de declaração que podem ter o efeito modificativo, o juiz deve intimar a outra parte para se manifestar. Ou seja, a outra parte para apresentar contra-razões aos embargos de declaração. Só que, gente, só vai ter essa intimação para contra-razões quando os embargos de declaração, o seu acolhimento, importar alteração do julgamento, alteração da decisão. Se vai alterar a decisão, antes deve ser observado o contraditório e ampla defesa. Então, gente, isso pode aparecer numa questão prática, né? Então, apresentados os embargos de declaração e tiver a possibilidade de efeito modificativo, e a jurisprudência e doutrina também chamam efeito infringente, se houver essa possibilidade, a outra parte deve apresentar contra-razões, também no prazo de 5 dias. Aí sim o juiz vai apreciar o pedido dos embargos de declaração. Outra coisa também que vale a pena a gente repetir, que a gente nessa nossa revisão, é o 1026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, mas o que é importante aqui destacar, interrompem o prazo para interposição de quaisquer outros recursos. Então foi proferida uma sentença e eu apresentei embargo de declaração. Está interrompido o meu prazo para apelar? Está. E também vai interromper para a outra parte. Fica interrompido o prazo. E qual é a característica do interromper o prazo? Recurso mnemônico que a gente estuda, né? Ó, interrompe. Interrompe significa o quê? O O a gente pode assimilar ao zero. Significa o quê? Que quando o prazo voltar a correr, volta do zero. O prazo volta todo. Então, olha só. Foi publicada a sentença, as partes foram intimadas da sentença, uma das partes entende que existe omissão. Uma das partes apresentará no prazo de 5 dias, contados em dias úteis, embargos de declaração perante o mesmo juízo, né? Eles têm a possibilidade de efeito modificativo, efeitos infringentes. O juiz recebeu no gabinete os embargos de declaração e o juiz percebe, então, que existe a possibilidade de um efeito modificativo. O que o juiz faz? Intima a outra parte para contra-razões, né? Quando os embargos de declaração tiverem efeito, a possibilidade de modificar o julgamento, efeito modificativo. Aí, apresentadas as contra-razões, que eu borrei bastante aqui, né? Apresentadas as contra-razões, porque tem efeito
a possibilidade de efeito modificativo, aí sim o juiz vai acolher ou rejeitar os embargos de declaração, proferindo, então, complementando aquela sentença. Pois bem, quando foram interpostos os embargos de declaração, a gente usou 5 dias, porque a gente tinha prazo de 5 dias. Agora a gente está sendo intimado da sentença. Tanto a gente quanto a outra parte, porque interrompe prazo para ambas as partes, a gente agora tem que apelar. Vamos imaginar que houve sucumbência recíproca, então tanto o autor quanto o réu podem apelar. Pois é, o prazo agora é de quanto? Normalmente a apelação é 15 dias, seria 10 dias? Não. Interrompe significa o quê? O prazo volta todo. O prazo começa do zero. Então, quantos dias a gente vai ter para apresentar recurso de apelação? 15 dias. Certo? E, gente, nós vamos apresentar o recurso de apelação perante o mesmo juízo da sentença, né? Então, por isso que nessa linha do tempo, a apelação está aqui. Porque a gente apresenta a apelação perante o mesmo juízo. Aí o juízo da primeira instância vai intimar a outra parte para contrarrazões de apelação. E aí só assim enviará o processo para o tribunal. Até, vamos lá, vamos continuar uma linha do tempo aqui para a gente falar um pouquinho dos outros recursos. Então, vai ser apresentada a petição de apelação aqui, perante o juízo da vara cível. E aí? Como está ficando apertado? Ah, acho que eu já sei o que eu vou fazer. Aqui, ó. Foi apresentada a apelação, o juiz vai mandar a outra parte apresentar contra razões de apelação. E aí sim, o juiz vai determinar a remessa dos autos para o Tribunal de Justiça, sendo vara cível, sendo vara de família, né? Justiça Comum Estadual. Aí sim que vai para o tribunal. E agora, vamos pensar numa linha do tempo do tribunal. Por sinal, Julie, você conseguiu enquadrar a linha do tempo na imagem? Inteirinha. A gente pode até tirar 2 fotos, então. Sabe por quê? O pessoal que fica em casa gosta, às vezes, de fazer print da tela. Então, agora é o momento print de tela, gente. A linha do tempo do processo de conhecimento, procedimento comum. Acho que eu vou tirar essa água aqui, para deixar um pouquinho melhor. Momento print da aula. Acha que deu, Julie? Toda ela, acho que não dá. Mesmo que depois eles tirem um print e eles ampliem a foto, sabe? Acho que deu? Então tá. Aí agora a gente tenta fazer um print só aqui. Enquadrar só aqui. Você consegue daqui para cá? Ótimo. Que aí o pessoal faz, quem quer fazer um print, faz um print. Ok? Então, agora sim, vamos falar dos processos lá no tribunal. Apagando aqui. O processo chegou no tribunal. Veio da primeira vara cível, por exemplo, chegou no tribunal, Tribunal de Justiça. Quando chegar lá no Tribunal de Justiça, ele vai para uma turma ou câmara, a depender de como aquele tribunal resolveu disciplinar lá seus colegiados, né? Turma ou câmara.
E aí vai para uma primeira Câmara Civil. Vai ser designado um desembargador relator. Então, o processo que entrou lá no tribunal vai para um relator. E aí, o relator, com o processo lá, ele poderá proferir uma das decisões que o 932 prevê. Então, por exemplo, o relator pode apreciar o pedido de efeito suspensivo. Por exemplo, a apelação, em regra, ela tem o efeito suspensivo. Mas, às vezes, a lei diz que aquela apelação daquela sentença não tem efeito suspensivo, que está lá no 1012, parágrafo 1º. Então, em regra, a apelação tem efeito suspensivo, mas às vezes não tem, que é o 1012, parágrafo 1º. Aí, quando não tem efeito suspensivo o meu recurso, e cá para nós, seja de apelação, o agravo do instrumento não tem efeito suspensivo, meu recurso não tem efeito suspensivo, eu posso pedir para o relator efeito suspensivo? Posso. Eu posso pedir para o relator a tutela antecipada recursal? Posso. Tutela antecipada pode ser concedida em qualquer momento do processo, né? Pois bem, o 932 diz que é o relator que vai decidir se vai deferir o efeito suspensivo, se vai deferir tutela antecipada recursal. É o relator que, às vezes, pode melhor dizendo, é o relator que pode não admitir o nosso recurso porque falta preparo, porque falta interesse recursal, porque falta legitimidade, porque falta cópias obrigatórias do agravo do instrumento quando se tratar de autos físicos. A inadmissibilidade pode ser decretada pelo relator. E, por sinal, gente, sobre a ausência de cópias obrigatórias, só para não deixar nenhuma dúvida, o CPC 932, acho que é parágrafo único, ele diz assim, faltando cópias, o relator vai mandar intimar para complementar as cópias. Isso. 932, parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator poderá conceder o prazo de 5 dias para que seja sanado esse vício e complementada essa documentação. Agora, se não for complementada, ele pode não admitir o recurso, né? Então, só para deixar claro e não deixar dúvidas. Então, o juiz, o relator, ele pode não admitir o recurso. Ele pode, conforme diz o 932, dar provimento ao recurso, sozinho. Como ele também pode negar provimento, sozinho. O relator tem muitos poderes no tribunal. E eles estão rolados ali no 932. Pois é, se o relator proferir uma decisão sozinho, a gente chama isso de decisão monocrática. Porque é de um juiz só, de um relator só no tribunal. Dessa decisão monocrática, caberá recurso? Sim. É o 1021. É o agravo interno. Então, olha só. Da decisão do relator, caberá agravo interno. Para quê? Para levar esse caso ao colegiado que ele pertence, aos demais desembargadores daquela Câmara. Então, esse é o objetivo do agravo interno. O 1021 é um artigo só para disciplinar o agravo interno, mas tem várias informações importantes, né? Então, o 1021 vai dizer que quando a gente quiser levar, da decisão do relator, levar esse processo, esse caso, para o colegiado, a gente deve apresentar agravo interno. Como recurso, o prazo é de 15 dias. Esse recurso especial não tem preparo, porque ele já está lá na Câmara, né? Então, a única coisa que eu quero é que não seja uma decisão do relator e sim de todos os desembargadores daquele julgamento. Então, eu não tenho preparo, porque o processo já está lá. E aí, eu posso levar a decisão para que os desembargadores apreciem, né? Eu posso pedir a decisão de colegiado. Quando o colegiado decide, é mais de um desembargador decidindo. E eles vão acordar sobre o julgamento. E eles vão emitir um acórdão. Então, gente, o nome da decisão se chama acórdão. E ela tem esse nome porque ela vem do português acórdão.
Acórdão vem do português acórdão. Acórdão os juízes, acórdão os desembargadores em dar provimento a recurso, em negar o provimento a recurso. Acórdão por unanimidade de votos, todos concordaram, acórdão por maioria, né? Mas por isso que fala acórdão e acaba sendo uma decisão, acórdão. Daí desse acórdão, se ele ofender lei federal, caberá recurso. E por sinal, na segunda fase civil, a chance é que esse acórdão ofenda lei federal. Por quê? Porque Código Civil é lei federal, Código de Processo é lei federal, Código do Consumidor é lei federal, Lei de Locações é lei federal, Marco Civil da Internet, LGPD, tudo é lei federal. Então, existe chance para, quando a gente pensa em proposta de peça processual, que o acórdão que foi proferido pelo Tribunal de Justiça ofendeu lei federal. E aí, se ofendeu lei federal, caberá recurso especial. Agora, se esse acórdão ofender a Constituição, o que é um pouquinho mais difícil, porque na nossa segunda fase civil a gente quase não tem abordagem à Constituição Federal, né? Mas, por exemplo, se houver ofensa a direitos fundamentais, do artigo 5º, pode ser. Se houver, por exemplo, uma decisão, a Constituição fala, né, que o casamento é entre homem e mulher. Mas o que o Supremo disse? A dar uma interpretação conforme ali a Constituição, dizendo que, embora a Constituição fale homem e mulher, pode ser feito o casamento homoafetivo? Pois é. Aí ofendeu a Constituição, ofendeu o entendimento do Supremo, que é permitido o casamento homoafetivo. Se ofendeu a Constituição, na segunda fase civil, a gente vai apresentar recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Ok? Agora é importante só fixar o seguinte: de decisão de um juiz só, de decisão monocrática, não cabe recurso especial e recurso extraordinário. Então, só muito cuidado. Da decisão monocrática do relator, o recurso que cabe é o agravo interno. Quando for proferida uma decisão de colegiado que ofende lei federal, aí é recurso especial. Decisão de colegiado que ofende a Constituição, aí vai ser recurso extraordinário. Certo? Então, gente, essa daqui é a nossa linha do tempo processual e com aquelas peças que a gente pode enfrentar na nossa prova. Lembrando que revisão de como escrever, está tudo no código, mas como escrever, você acompanha pela apostila ou pelo material disponibilizado durante as aulas. Desejo muito sucesso, vamos firmes, porque a revisão só está começando. Até mais.